Tem mulher que chega no final do ano com a sensação de que viveu de tudo, menos a própria vida. E o mais louco de tudo isso é que ninguém te ensinou o que fazer quando esse vazio aparece. Todo mundo te cobra metas, resultados, produtividade, checklists infinitos, mas quase ninguém para e te pergunta: e aí, mulher, você tá feliz nesse caminho? Hoje eu quero falar sobre um assunto que quase ninguém fala, que é a crise de identidade que chega antes do ano acabar. Essa é uma experiência muito comum entre as mulheres e é um assunto de extrema importância. Eu já quero te adiantar que essa não é uma crise qualquer, é um chamado. Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também. Eu sou a Day Soares, terapeuta e educadora emocional. E todas as vezes que eu paro para pensar em um tema, para fazer um vídeo aqui com vocês, para trazer ferramentas para compartilhar, eu sempre penso nas maiores dores e dificuldades que vocês me apresentam. Mas existe um tema que raramente sai do consultório, que é a crise de identidade que chega todo final do ano. Sabe quando você percebe que está vivendo uma vida que não combina mais com você? Ou quando você olha para suas metas e percebe que nenhuma delas está alinhada com quem você é hoje? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Chega novembro, dezembro e algumas mulheres começam a sentir uma inquietação silenciosa, um aperto no peito, uma sensação de deslocamento e uma pergunta começa a surgir na sua mente: quem eu estou sendo? Essa crise é real e é muito mais comum do que você imagina. E para nós mulheres, isso é ainda mais intenso, porque além de lidar com as nossas próprias expectativas, a gente precisa lidar com as expectativas do mundo, da família, da nossa idade e da sociedade. E quando todos esses sentimentos explodem dentro da gente, a crise chega de uma forma silenciosa e forte, mas que também é necessária. E sabe quando essa crise começa? Quando você percebe que não se encaixa mais na rotina que você mesma construiu. Quando o que antes fazia sentido, hoje já não faz mais. E aí você começa a pensar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Querida, você mudou. E quando você muda, o que não te acompanha vira um incômodo, um grande incômodo. E é justamente nesse momento que começa a confusão mental e emocional, e existem alguns sintomas que são os mais comuns. E o primeiro deles é a sensação de não se encaixar mais em nada. O segundo pode ser o excesso de comparação, e o terceiro, e um dos mais importantes, aquele excesso de questionamento sobre as suas escolhas, sobre o seu relacionamento, a sua carreira e a sua própria identidade. E é claro, aquela clássica vontade de jogar tudo pro ar, morrendo de vontade de mudar tudo e ao mesmo tempo morrendo de medo de mudar qualquer coisa. E aí você entra na fase da faxina interna. E é justamente nesse momento que muitas mulheres travam, porque você olha para tudo e se pergunta: isso ainda é meu? Sabe aquela meta que você se colocou com 18 anos, com 20 anos ou com 22 anos? Ou a ideia que você tinha de sucesso que você absorveu da sua família ou da sociedade? É exatamente nesse momento que todas essas suas crenças começam a desmoronar de uma forma nada sutil. É nesse momento que as perguntas internas começam a surgir. E uma das primeiras coisas que vem à sua mente é: eu realmente quero isso para minha vida? Eu estou vivendo a vida que eu escolhi ou estou vivendo a vida que falaram que eu deveria viver? Quando você começa a se fazer essas perguntas e para observar toda a sua vida, um dos primeiros sentimentos que aparece é a frustração, porque você percebe que muitas das metas que você escreveu foram feitas pela mulher que você era e não pela mulher que você se tornou. E uma questão que traz um grande desequilíbrio é que metas antigas não conversam com a sua consciência atual. E quando você começa a se enxergar de verdade, tudo que não é seu cai. Um dos maiores exemplos da vida real é aquela mulher que escolheu uma carreira porque trazia estabilidade. Só que hoje, quando ela precisa sair para trabalhar, ela sente um aperto no peito. Antes, ela achava que queria estabilidade, mas hoje ela percebe que quer paz, leveza e propósito. E é nesse momento que surge a famosa insatisfação profissional, porque você trabalha, entrega resultados, mas sente um vazio que salário nenhum consegue preencher.
E é justamente nessa fase em que muitas mulheres começam a pensar em mudar de carreira, abrir um negócio, ou seja, elas buscam por propósito, por impacto, por algo que traga um significado para suas vidas. E isso é o início do despertar. E aí, quando chega no final do ano, surge aquela sensação: nossa, o tempo está passando rápido demais. E a sociedade ou a sua família faz questão de te lembrar algumas coisinhas. E a primeira delas é: e os filhos? Vai ter quando? E o casamento? E a casa própria? Será que você não está atrasada demais? Pessoas da sua idade já teriam realizado tudo isso. E esses questionamentos geram ansiedade, culpa, medo e uma confusão gigantesca com a sua própria identidade. E aí você entra numa crise interna absurda, porque parece que está todo mundo adiantado e você é atrasada para sua própria vida. E deixa eu te lembrar uma coisa: ninguém está atrasada para o caminho que nasceu para trilhar. Eu sei que a gente tem pressa, eu sei que a gente quer ter resultados, mas o que é seu chega no tempo certo e não no tempo das cobranças. Essa crise não veio para te destruir, ela veio para te reposicionar. E ela está te dizendo o seguinte: meu amor, você cresceu demais para viver encolhida. É hora de reescrever a sua história. Você não está perdida, você está em transição. E toda transição tem um convite: se escolher de novo. E é claro que você precisa fazer algumas atividades para trazer clareza e leveza para esse seu novo processo. E uma das primeiras ações é se fazer perguntas. Perguntas para que você possa ter uma direção. Quais são as coisas que você mais aprendeu esse ano? Quais foram as coisas mais desafiadoras do ano? Quais são as coisas que você mais valoriza atualmente? Quais são as coisas que te fazem bem? O que você acredita hoje? O que é importante para você? Quais são os ciclos que você precisa encerrar em 2025 e quais são as coisas que você quer viver no ano de 2026? Se o ano está terminando e você está sentindo essa inquietação, não se culpe. Essa inquietação não é bagunça, é direção. É a vida te dizendo: olha, acorda, você não veio para viver no automático e nem veio para repetir padrões. Você veio para se encontrar. A crise de identidade não te derruba, ela limpa, ela desperta, ela te devolve para você. E um detalhe muito importante que eu também preciso te lembrar é que toda mulher só passa por essa crise quando está pronta para o próximo nível de consciência. E isso é maravilhoso. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, é porque você está no momento exato de se reconstruir emocionalmente. E por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu e-book do Despertar à Transformação, Como Superar a Dependência Emocional. Esse e-book é um mapa para você sair das expectativas externas, das inseguranças e dos padrões que te limitam, para que você comece o ano de 2026 sendo a mulher que você nasceu para ser. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.